Semana que acaba, semana que começa. A semana que acabou foi uma semana, uma vez mais, dominada por tensões geopolíticas, minutas do Banco Central norte-americano, dados económicos que acabaram por elevar as yields uma vez mais para novos máximos. Na Ucrânia, fez infelizmente um ano que a guerra começou, um ano que as tropas russas invadiram o território ucraniano, dando início ao que é o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com a respectiva desgraça que é a perda de vidas e o sofrimento causado a milhões de pessoas. A nível global, esta guerra obviamente que continua a pressionar toda a economia global, não só naquela área e não só tão pouco na Europa, mas mesmo a nível mundial. Em termos geopolíticos, as tensões entre os Estados Unidos e a China, que poderiam melhorar um pouco na Conferência de Segurança de Munique, acabou por não acontecer, com o apontar de dedo tanto do lado chinês como do lado americano relativamente à situação do famoso balão espião, e que passou rapidamente a escalar também para o conflito ucraniano, com os norte-americanos a acusarem os chineses de poderem estar a ajudar ou a querer ajudar com armas neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. De facto, o que mais, para os mercados, o que mais acabou por definir a semana que passou foram os dados económicos, nomeadamente os PMIs, que elevaram, digamos, a atividade privada a nível global bastante, nomeadamente nos Estados Unidos, em que o PMI composto dos Estados Unidos voltou a território positivo, acima dos 50, mostrando que a economia está forte, continua forte. A própria Europa também manteve, digamos, manteve-se acima em território de expansão, e principalmente o Reino Unido, quando se pensaria que poderíamos estar mais perto, digamos, de uma recessão e que as atividades privadas pudessem estar também um pouco pressionadas, acabou por levar um PMI composto a subir fortemente. Isto também em conjunto com os dados da inflação nos Estados Unidos, a medida preferida do Fed, o PCE Price Index, que aumentou, que mostrou um aumento dos preços bastante surpreendente, acima do esperado, em 0,6% no mês de janeiro, contra os 0,4% esperado e ao mesmo nível do mês passado, do mês anterior. Isto quando as minutas do Fed acabaram por mostrar que a reunião tinha sido um pouco mais hawkish do que o Sr. Jerome Powell, a seguir à reunião, tinha feito acreditar aos mercados. De facto, houve vários responsáveis do Fed que gostariam de ter visto 50 pontos base de aumento de taxas de juros em lugar dos 25 pontos. E a generalidade deles, obviamente, que esteve além de acordo com a subida de 25 pontos, estiveram também de acordo que nas próximas reuniões deverão continuar a haver subidas de taxa de juros, isto quando os mercados já colocavam, em princípio, alguma hipótese de haver uma pausa a seguir à reunião de março, e isso ficou praticamente anulado com a situação destas minutas. Por outro lado, no Banco Central Europeu foram vários os responsáveis que voltaram a reiterar a necessidade de continuar a subir taxas de juros por parte do BCE, nomeadamente Isabel Schnabel ou Joachim Nagel da Alemanha, em que continuam a apontar para a possibilidade de haver mais aumentos de 50 pontos a seguir à reunião de março. Note-se que o mercado está à espera de 25 pontos já a seguir à reunião de março, há 50 pontos nesta reunião e 25 pontos na seguinte. No entanto, a discussão para os 50 pontos novamente a seguir a março está definitivamente aberta. Claro que tudo isso levou as yields a novos máximos, que já têm vindo nestas últimas 2 semanas a continuar a acontecer, e isto obviamente que foi mau e pressionou bastante os mercados acionistas, mesmo a nível global.
Na Ásia, curiosamente, o Xangai Composite da China até terminou em ganhos, com mais de 1%, no entanto foi aí também que se deu uma forte queda nos mercados em Hong Kong, que terminaram a semana a perder mais de 3%. Na Europa as perdas rondaram os 2%, à volta disso, 1,5%, 2%, enquanto nos Estados Unidos a média de perdas rondou os 3%, com o Nasdaq a ser uma vez mais o líder das perdas, perdendo mais de 3%, cerca de 3,3%. Isto devido ao setor tecnológico ser mais permeável à subida de taxas de juros no mercado. Por cá, por Portugal, o PSI perdeu um pouco abaixo daquilo que foi a média da Europa, perdeu cerca de 0,6%, com o BCP a liderar os ganhos com quase 8% de ganhos e a Mota-Engil a liderar as perdas, perdendo aproximadamente 7%. No mercado cambial, de realçar principalmente o dólar norte-americano, que voltou a máximos praticamente quase muito perto dos máximos do ano, com o DXY acima dos 105, com o euro-dólar a terminar a semana já muito perto dos 1,05 e bastante abaixo de 1,06. No mercado de commodities, o petróleo acabou por terminar a semana a nível aos níveis onde a tinha iniciado, isto entre receios de uma procura que pode cair e uma oferta que também ela pode diminuir. Isto acabou por levar os mercados a uma indecisão que fez com que os preços acabassem ao nível de abertura. Por outro lado, os preços do ouro caíram pela quarta semana consecutiva e desta vez perderam cerca de 1,6%. Na semana que vai começar, vai ser uma semana que vai ser provavelmente uma vez mais liderada em torno dos dados económicos que vamos conhecendo e com a respectiva intervenção de vários responsáveis dos vários bancos centrais durante toda esta semana, isto provavelmente na discussão de mais subidas de taxa de juros, como tem acontecido até agora. Nisto, obviamente, essa discussão poderá ser bastante alimentada por os dados do ISM nos Estados Unidos, que até que ponto vão confirmar o que mostraram os PMIs da semana passada, em que se espera com uma ligeira subida nos níveis dos PMI, do ISM manufatureiro e a manutenção praticamente do ISM de serviços, talvez mesmo um ligeiro recuo, mas ainda assim em bastante terreno de expansão. Por outro lado, temos os dados da inflação na Europa, em que se espera que haja uma queda nos preços, que mostra uma queda nos preços na zona do euro dos 8,6% para 8,2% e esperadamente pelo menos a manutenção da inflação subjacente nos 5,3%, contrariando, digamos, o que foi a subida deste indicador no mês anterior. Esta semana ainda vamos voltar a ouvir Kazuo Ueda na dieta no parlamento japonês, isto depois da semana passada ele já lá ter estado e ter, digamos, mostrado a sua faceta mais dovish. Vamos ver se esta semana essa faceta se vai manter ou se, por outro lado, se vamos ver um futuro governador do Banco do Japão um pouco mais agressivo do que foi na última semana. Por fim, vamos também ter, obviamente, ainda os resultados empresariais. Aliás, a época de resultados está quase no fim, mas ainda assim ainda temos vários nomes bem conhecidos e bastante fortes no mercado que podem, de alguma forma, influenciar o movimento desses mesmos mercados. É o caso da Bayer, por exemplo, da Salesforce, da Macy's nos Estados Unidos, da HP, todos eles. Portanto, são fortes empresas que poderão, de alguma forma, dar algum rumo diferente aos mercados. Bom, para já é tudo. Um bom fim de semana, uma boa semana e bons negócios. E para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!